Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e reza por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, senão sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida, calculada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, já falei para você, está sempre ligada ao Evangelho. Eu não tenho muito comentário fazer, né? É só um exemplo do que o Evangelho exige, uma resposta. O rei Saul era meio doente, né? Cheio de ciúme, invejoso, fraco. E o povo, vocês se lembram que desde jovenzinho, Saúl tinha umas façanhas, né, de bravura nas guerras. Já tinha matado o grande Golias, que era um terror dos israelitas, né? E tinha uma grande fama por aí. E o povo, em vez de dar vivas ao Saul, dava vivas ao Davi. Então isso era um punhal na alma do Saul, viu? Como pode um reles fiel receber toda a honra e toda a glória do povo, toda a simpatia, e o rei não recebe nada? Vocês sabem que cada vez ficava mais doente, mais ciumento, e procurava vingança. Vingança de quê, né? Davi não tinha feito mal nenhum a ele, nenhum. Simplesmente Davi sabia disso, que o rei tinha esses ímpetos. O rei era tão doente que muitas vezes Saul ia lá para o palácio tocar a lira dele para acalmar o rei, para distrair o rei, que andava irritado, furibundo, e o Davi acalmava o rei cantando salmos e na sua lira, né? E Davi ficava, o Saul ficava cada vez mais irado com o Davi, e pior ainda, que o Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era muito amigo do Davi, muito amigo. Porque o Jonatas conhecia o pai e conhecia Davi, né? E eles eram muito amigos, íntimos mesmo, uma amizade mais do que se fossem irmãos, né? E Saul ficava pior ainda. E nesse dia ele se armou, olha aí, com 3.000 homens. 3.000 homens para achar Davi, que andava pelo deserto. Que loucura, não é? 3.000 homens. Mas olha que desmantelo. Quando chegou a tardinha, a noitinha, pararam para descansar no acampamento. Prepararam o acampamento para ele. Ele armava a tenda dele, não é? E ao redor da tenda enchia de trincheiras, né, de barricadas, para proteger o rei. E além disso, muitos, centenas de soldados ao redor da tenda, para nada acontecer ao rei, nem entrar ninguém, nem inimigo. E olha como que aconteceu. Davi, com seu capataz, foram lá e simplesmente foi até a tenda dele. Estavam dormindo. Aí disse com o sono que Deus deu a eles, né? Porque não podia ser uma coisa dessa, né? 3.000 homens, não tinha nenhum acordado. Caramba! Tem que ter alguma coisa mesmo providencial. E Davi se encontra lá, ao lado da cabeceira do rei,
Mas Davi nunca quis se vingar dele, nunca. E nunca retrucou nada. Ele se comportava como um homem e fiel, e era fiel ao rei, e não tinha nada contra ele, nunca fez nada contra ele. Mas o rei estava cheio de ódio para matá-lo. E Davi, podendo matá-lo naquela hora ali, o capataz dele, que é Abisai, aconselhou, porque ele, com o sentimento de homem, humano, né? O Abisai achou que era a hora de simplesmente. Mas o Davi não estava atrás de se vingar. Ele não estava atrás de matar Saul, ele estava fugindo dele. E mesmo sabendo que ele era inimigo dele, nunca matou isso. Ele é um homem de sentimentos profundos, né, de religiosidade profunda, muito amigo de Deus, não quis saber de vingança, nada. Por isso disse, não vamos fazer mal nenhum a ele, vou somente dar a ele um sinal de que eu não tenho nada contra ele e mesmo podendo fazer mal a ele, eu não fiz. Aí ele levou a pilha de água dele e a espada e pediu, se alguém sabe aí de alguma coisa, chame um soldado dele e venha buscar a lança do rei, quase como que é, ironizando, né? Jesus entra de cheio, né, no Evangelho. A vós que me escutais. Nós escutamos mesmo, Deus. Nós escutamos mesmo? Ou só ouvimos? A vós que me escutais, eu vos digo, amai vossos inimigos. Vamos lembrar sempre que isso aqui é uma ordem, não é um conselho de Jesus. Não é um bom conselho. Não é uma alternativa sagaz. É uma ordem direta, né? Amai vossos inimigos. A única coisa que a gente pode aliviar aí é que Jesus não está mandando gostar dos inimigos, mas amar. E amar não é gostar. Nós sabemos disso. Gostar também nem sempre é amor. Gostar é um sentimento. E o amor é uma decisão profunda, radical do nosso espírito, do nosso coração, da nossa mente, que nós possuímos e usamos para nos relacionar, né? Então, mas Jesus disse, amai é eu não querer vingança de ninguém. Eu não tenho ódio, eu tenho queixas, mas não odeio, não quero vingança, não quero nenhuma revanche, eu não quero me vingar, eu não quero me satisfazer a minha ira, eu não quero alimentar a minha ira, eu não quero. E a situação seria mais honesta, mais sincera. Eu entrego tudo a Deus. Você não quer vingança, não quer desforrar do outro, não quer nenhuma revanche. Então, se você, de coração, você diz, eu quero entregar tudo a Deus, e não quer esse sentimento que ele prolifere em vingança. Você diz com toda sinceridade do coração, é um bom começo, né? É um bom começo. Porque o Jesus está proibindo aquilo que nós chamamos de vingança, desporra, revanche, trocar pela mesma moeda com os outros, né?
se o outro me ofende, se o outro me odeia, se o outro me quer mal, se o outro me calunia, o outro me humilha, a saída não é fazer a mesma coisa. Porque Jesus está mostrando que não é a gente se igualando ao outro, porque não construímos nada. Se eu me vingo, eu estou fazendo a mesma coisa que o meu inimigo. Se eu quero revanche dele, nós estamos colocando no mesmo pé de igualdade que ele. Então, o que nós construímos? O que adiantou? O que nós fizemos? Nada. É a mesma coisa. Eu só amo aqueles que me amam. O que você acrescentou aí? Nada. Você merece o quê? Nada. Já pensou nisso? Você não merece nada. Se você dá bom dia a quem dá bom dia, da gente que lhe dá presente, ama quem ama você, né? Só isso, você não merece nada. Então a nossa vida é inútil, né? Caramba, a gente não pensou nisso direito. Emprestar, só que me empresta, eu esperando que a pessoa me devolva quanto antes, também não adiantou não construir nada. A gente muitas vezes muito incoerente, viu, com essas coisas. Ao contrário, diz Jesus, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai a quem espera a quem sem esperar nada de troca. Agora, olha que coisa maravilhosa. Se nós fazemos isso, todo mundo sabe que perdoar para nós é difícil, sempre é difícil. Mas Jesus é muito inteligente e disse, olha, presta atenção, isso não é conselho, isso não é opção, isso não é alternativa, isso não é uma vereda, um atalho. Isto é um mandamento de Deus. Primeiro, por quê? Porque Deus faz assim. Porque Deus faz assim. E Jesus disse, vocês querem ser de verdade, não de nome, mas de verdade, filho de Deus, vocês têm que fazer como o papai faz. O papai tem misericórdia, compaixão de todo mundo. Também dos que o odeiam, também dos que blasfemam contra ele. Deus, papai do céu, é assim. Então, se vocês são filhos do Pai do céu, tem que fazer assim. Senão, não tem nada. Então não vai ganhar nada. Quando eu me lembro que a minha salvação é eterna, todo o perdão que Deus guarda para mim depende disso. Depende de mim, prestou atenção? Depende de mim. Como que a minha salvação depende de mim. Se Deus não me perdoar, não tem salvação. E se eu não perdoo de verdade, Deus não perdoa. E não tem advogado lá para dizer, por isso não tem lugar de defesa não. É isso e nada mais. Essa é a verdade. E nós nos enrolamos muito com isso, não é? E muitas vezes fazemos um jeitinho brasileiro, que pensa essa coisa funciona, mas não funciona não, viu? Vocês se lembram daquela mulher que eu já falei aqui já várias vezes, morrendo, e a amiga ela pediu ao irmão, perdoar o irmão dela, que tinha feito um mal a ela, não sei o que foi, e ela odiava o irmão, e ela, antes de morrer, disse, eu vou para o inferno, mas não perdoo meu irmão. Está vendo? A gente que faz, é a gente, depende da gente. A salvação depende da gente. A salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus, que merece. Mas Deus
quis que eu merecesse fazendo isso. E a única coisa que Deus coloca como a moeda que Deus cobra de nós, para que a gente se salva, é se eu também perdoo. Primeiro, porque é que nós temos que perdoar? Porque Deus faz assim. E se lembrar sempre de que, eu já falei várias vezes também com vocês, Jesus, Deus, não morreu pelos amigos. Ele morreu pelos inimigos. Jesus morreu pelos inimigos. Para que foi que Jesus veio e morreu? Para fazer a amizade, a reconciliação do mundo com Deus. Porque o mundo estava todo de mal com Deus, desligado de Deus, desobediente a Deus, por isso morreu e estava sob a morte, por causa do pecado de rebeldia. Então nos tornamos todos inimigos de Deus. E foi para nos livrar dessa inimizade com Deus que Jesus se ofereceu em sacrifício. Está escrito aí, pela cruz dele, ele destruiu essa coisa horrorosa que era a nossa inimizade com Deus, e nos reconciliou com Deus, e nos fez amigo de Deus, e nos fez filho de Deus. Isso enquanto em São Paulo todo mundo tinha pecado, e todo mundo era inimigo de Deus, todo mundo era ímpio, todo mundo estava condenado, porque todo mundo pecou. Então, Jesus morreu, não foi pelos amigos, foi pelos inimigos, para nos fazer amigos de Deus. A gente não se lembra muito disso, não, né? Para que Jesus morreu, para me fazer amigo de Deus, filho de Deus. E claro, amigo de Deus, obediente a Deus, um bom filho de Deus, e um bom irmão de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Então, primeiro, porque Deus faz isso. Segundo, porque Deus nos reconciliou com Ele no sangue de Jesus. Terceiro, porque o que nós temos que fazer? Porque eu quero que Deus me perdoe todos os meus pecados, todos, até os que eu não me lembro. Porém, eu posso ficar tranquilo se eu perdoo os outros. Pronto, eu estou tranquilo. Eu não vou morrer com nenhum medo que Deus vai me condenar. Não vai. Eu perdoo a todo mundo. Então Deus diz, você fez o que eu fiz, filho. E aí a liturgia, vocês vão escutar. A liturgia diz, tudo isso, quando você consegue perdoar os outros, você consegue eliminar da sua vida esse sentimento de ódio, de ressentimento, de vingança. Você faz isso por obra de Deus. É Deus que opera isso em você, porque por você não é capaz de fazer isso. Mas Deus, que está ali para isso em você, opera essa maravilha. É Deus que faz essa obra em você. Quer dizer, Deus nos assemelha a Ele quando eu perdoo aos outros. Deus me assemelha a Ele. Está vendo, meu filho? Faz como eu faço. E Jesus disse assim, só assim vocês podem ser chamados de verdade filhos do Deus Altíssimo. Só assim vocês serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os que são ingratos e maus. Para os que odeiam a Deus, Ele também faz isso. Faz o bem o tempo todo. O tempo todo. Já pensaram? E às vezes ele fica
meio duvidoso aí, não tem saída, não tem saída. Não fazer como aquele penitente, por se confessarem, quando fiz a confissão, o padre, meu filho, você não tem inimigo não, tem? Tem não, padre, Deus me livre. O último que eu tinha, eu acabei ontem. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A penitente. Cuidado, viu? Não é assim que você elimina os inimigos. É eliminando do seu coração o sentimento. Tem dificuldade, chora e sangue, o coração sangra para você fazer isso. Deus está ajudando você a fazer isso. É o Espírito Santo trabalhando em você, para você se assimilar a Deus, para você ser de verdade um filho de Deus, eu disse. É para isso. Então, porque a Assembleia dos Indivíduos do Céu é a Assembleia dos Reconciliados. Como é que imagina você sai daqui intrigado e vai para a Assembleia dos Reconciliados? Como? A Assembleia dos Santos é a Assembleia de todos aqueles que estão reconciliados entre si e com Deus, e com o mundo, e com a vida, reconciliados. É uma Assembleia de santos, de todo mundo semelhante a Deus, respirando Deus, sentindo como Deus, um Deus do jeito. E Jesus diz, coisa linda, né? Dai e vos será dado. Uma medida cheia, calculada, transbordante, será colocada no vosso colo naquela hora. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Olha, isso aqui é forte, né? Do jeito que eu julgo os outros, eu vou ser julgado. Do jeito que eu trato os outros, eu vou ser tratado. Quer dizer, o foco, o ponto, chave, o eixo da coisa sou eu. Depois do que eu fiquei pensando, uma pessoa que tem ódio no coração nunca é feliz, mas nunca é feliz, não tem condição de ser feliz. Não é alegre, não tem condição de ser alegre. Para ela, aquele mal dentro dele é pior do que tudo, né? Porque o sentimento da pessoa rodopia em torno daquele sentimento. E a pessoa que odeia cai doente também. Uma mocinha se consultou uma vez e disse que tinha um problema lá com a mãe. E tinha a intrigada com a mãe. E estava doentinha. O médico sabia o que era. Problema nos rins. Não funcionava direito. O que foi. E um dia, no encontro de oração, mandaram que ela rezasse pela mãe. Que se desarmasse contra a mãe, se livrasse desse sentimento horrível. E ela fez isso mesmo, de todo o coração. Depois, os rins ficaram bonzinhos, sadios. E é isso mesmo. Esses nossos sentimentos, chamamos de raiva, de ira, eles trancam o nosso próprio corpo, a nossa fisiologia, e funciona. Tranca aqui, tranca lá, o coração não pode funcionar bem, porque as veias também são sensíveis, né? E elas se contraem, e fazem mal, estipulam mal, e por isso a pessoa está ficando doente. Não é por isso, não é à toa que Jesus manda perdoe, porque senão você também fica doente. Ele não disse isso não, mas é isso mesmo. Porque isso é questão do seu bem, meu filho. Questão do seu bem. Está no Pai Nosso, do resto todo dia. Perdoai-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, como nós perdoamos. Quer dizer, Jesus mandou rezar assim,
para que funcione assim. Como é que eu posso ser filho de Deus se eu não faço isso? Muita gente já deixou de rezar o Pai Nosso, porque disse, ou eu rezo o Pai Nosso, ou eu perdoo e rezo o Pai Nosso, ou não rezo o Pai Nosso, porque eu não perdoo. Pronto, melhorou. Porque o Pai Nosso exige isso, né? E como é que você pode rezar o Pai Nosso assim? Fingidamente? Não funciona. Não funciona. Deus não escuta. Gente, isso é muito sério, né? E nós sabemos que nossa vida é cheia desses tropeços, né? Vamos ouvir essa palavra, como Jesus disse, a voz que me escutais, escutem, isso é muito sério. Questão de vida e morte. E a questão da coerência com Deus e com a nossa vocação de santidade. Dificilmente a pessoa com esse sentimento vai se santificar, vai crescer na graça. Dificilmente. Quer dizer, é uma desgraça na vida da pessoa, né? A gente reza todo dia para nunca ter essa inimizade, porque é coisa horrível, né? E tem casos que são terríveis, e somente a graça de Deus, como fala a liturgia, somente a graça de Deus é capaz de nos fazer superar uma coisa dessa. E perdoar de coração, para que ele também seja perdoado. Se você perdoar todos que ofenderam você está salvo. Enquanto você não perdoa, cuidado que você não tem entrada não. Emprestar aqui, né? Esperar também é forte. E aquele negócio do tapa, que era mais uma figura de linguagem de Jesus, dizendo que você não deve se vingar, né? De uma tapa em você dá outra nele. E aí você se igualou a ele, pronto. Aí o grande cristão, né? Grande cristão, boa ação cristã. Não dá. Não, ele quer dizer, perdoe. Como todo evangelho, é exigente. A gente não pode brincar não, pensando que é uma leitura de jornal, não. Questão de vida e de morte. Está aqui, ó. Questão de vida e de morte. Eu, graças a Deus, não me lembro de ter um inimigo, nem daqui para lá, nem lá para cá. Não me lembro. Pode ter sido que não gosta da gente, mas isso também não é inimizade, é cortado, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, não é? Mas Jesus não está falando disso não, está falando da convivência. Da convivência, eu posso não gostar e conviver. Muito acontece, toda parte, até na família, né? Vamos pedir a Deus que tenha piedade de nós, e nos ajude de verdade a nos aprumar, nos afinar com essa palavra de Deus, porque essa questão de vida e morte, nós não queremos ser da ira de Deus, né? Porque eu não perdoei, não vou ser perdoado. Isso é terrível, né? E vamos rezar por todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.